Bom dia, tudo bem, Ronaldo? Sempre um prazer estar aí com vocês na Vale. O que dá para contar, principalmente, do soja, do arroz e do milho? O milho, vamos começar pelo que tem menos expressão, em Cachoeira. O milho nós temos uma situação que foi um pouco diferente, que a safra, ela bem dizer, se encerrou quase que completamente, que nós temos duas safras de milho, a safra e a safrinha. A safra é plantada em meados de julho, agosto, e colhida em dezembro, janeiro. E nós tivemos umas produções muito boas de milho. A produtividade foi. Nós não podemos pegar e dar um número exato do milho porque ainda não faltam a safrinha. Mas nós passamos de 100, 120 sacas de milho nesta temporada. Então, Para quantos hectares? aproximadamente 5 mil. Nós não fechamos esse número. Normalmente, quando nós fechamos esse número, isso daí também, como eu havia lhe comentado, os números de arroz e de soja que nós vamos conversar é algumas coisas que nós temos a perspectiva que seja, não são números fechados até então, porque esses números são feitos, a matéria elabora, mas eles são chancelados pela Prefeitura Municipal, pelo IBGE, é feita uma reunião de encerramento de safra, e aí sim esses números são, vamos dizer assim, batido o martelo. Esse é o valor da produtividade da produção de soja de Cachoeira. Esse é o valor da produtividade de arroz, de soja, de milho, do que for, em Cachoeira do Sul. Antes disso, a gente não faz. Então, o milho. O milho não teve maiores percalços na produção. Algumas coisas pontuais em alguns produtores que nós não tivemos uma produção tão boa, mas Por causa da seca. por causa da seca, por causa de manejo, plantou muito tarde, javali, ninguém fala nada, mas javali é uma praga que pontualmente destrói lavouras. Tem relatos em Cachoeira do Sul de produtores que já tiveram que replantar mais de 30% da área por causa do javali. Não é geral, né? Acontece contigo e tu que é acontece com o Ronaldo, eu sou teu vizinho, não aconteceu. Mas aonde eles atacam com maior severidade, o replantio é Obrigatório. obrigatório para nós ter produção. Quanto ao arroz, nós estamos com. Iniciou-se a safra com um medo muito grande, porque nós tivemos aqueles calores enormes em janeiro, né? Calores muito fortes, e aí nós estávamos com medo da esterilidade da espigueta, da panícula, né? O que é? O arroz não encher, fica só a falha lá, a casca, e não encher o grão dentro da casca. Mas isso não se refletiu na produtividade. Nós estamos tendo, assim, relatos dos produtores em produtividades muito boas. Que seria mais ou menos o quê? Teve produtores que passaram de 12 mil quilos. Isso daí é 240 sacos. Não é média de lavoura, é média de talhão, mas isso são produtividades muito expressivas. Não adianta nós falar em casos específicos, vamos falar da média de Cachoeira. Nós acreditamos que vai ficar em torno de 150 a 160 sacos. Aproximadamente 7.500 a 8 mil quilos a produtividade de Cachoeira do Sul Por hectare. por hectare. É uma é um número que nós podemos dizer que é bom, é bom, mas como sempre há erros no manejo, na lavoura, nem sempre a São Pedro permite que a gente consiga fazer os métodos, os manejos na hora correta, né? Mas quem conseguiu passou disso com certeza. Para a média ser isto, obviamente, tem gente que produziu mais e outros menos, né? E na lavoura de soja, que é o nosso dodói, o calcanhar de Aquiles, que eu costumo brincar, eu estava conversando com um produtor, que eu estava atendendo ele em pecuária de corte essa semana, e ele me perguntou assim, como é que é a soja? Eu falei, cara, a soja é o seguinte, tu imagina, e ele é oriundo da indústria. Imagina que tu tem uma fábrica de portas, né? Tá tudo legal, tá fazendo porta, tem madeira para fazer a porta. Mas, ou tu tem uma fábrica, e tu tem uma fábrica de janela e de porta. 80% do teu faturamento é janela, ou é porta, por exemplo. E do nada dá uma crise na compra de porta, sobra só as janelas para te vender. Como é que vai ficar o município? Como é que vai ficar a tua fábrica? Ah, se eu não fizer um reajuste, diminuir emprego e fazer isso, aquilo, eu vou quebrar. Pois é, isso daí é o que acontece em Cachoeiro do Sul na soja. Só que não é em um ano, é em 5 ou em 7. Como tu acha que vai ficar? O que eu quero dizer? Eu não tenho esse número, gostaria de ter,
Mas quanto da receita de Cachoeira é oriunda da soja, do primário? Mas com certeza ela deve bater 50% ou próximo disto, ou mais ou menos, eu não tenho esse valor. E nós estamos com dificuldades tremendas na lavoura de soja. O que aconteceu? Nós já temos um levantamento prévio de produtores, no qual a produtividade de soja hoje em Cachoeira do Sul vai ficar ao redor dos 35 sacos. Ah, Dirceu, mas é 32 ou é 38? Não tem como te dar esse número, mas vai ficar ao redor dos 35 sacos. Eu estou coletando essas informações junto a produtores e eu tenho relatos de produtores que fecharam 18 de média e relatos de produtores que fecharam com mais de 50. Vamos pegar a média, por exemplo, a média para nós ter um balizador. Quem arrenda lavoura, que não é proprietário, como se fosse aqui para o pessoal da cidade, o aluguel, o arrendamento significa o aluguel da lavoura, 35 sacos não paga a conta. Não paga a conta do aluguel. Não paga a conta total da lavoura, para alugar e para plantar, usar o custo dos insumos. Não paga a conta. Quem é proprietário de terra, a conta tem que ser muito bem ajustada para pagar. Então, assim, nós estamos num ano de limbo. Vai ter produtores que vão se afundar mais, que foram menos que a média, vamos dar esse exemplo. E vai ter produtores que só vão empatar ou vão ganhar muito pouco e não vão sair nem de perto do buraco ou das dívidas que nós temos. Deixa eu checar aqui com o Dirceu Neller, engenheiro agrônomo da Emater, Cachoeira do Sul, aqui. Nós recebemos, há um mês e pouco atrás, aqui presencialmente no estúdio, sentado onde está sentado o Dirceu aqui, quem está vendo pelo Facebook, na posição da bancada, que é o microfone 2 da bancada, a uma das coordenadoras do SOS Agro, que é a Graziele de Camargo, que é produtora aqui em São Cepé. Ela planta no terceiro de São Cepé, logo depois de Santa Bárbara ali. Né? Ela diz que dá uns 4 quilômetros ali a propriedade onde ela planta, arrenda lá e planta. Dificuldade, etc. E ela, nesse trânsito, porque ela vai para esse compromisso em Porto Alegre, em Brasília, toda hora aí, buscando securitização e parcelamento e prazo para pagar as contas dos produtores de todo o estado, né, junto com as federações, com a FASUL, Federarroz, etc., etc., né, ela passa por aqui, ela pega a balsa do São Lourenço, porque para ela é mais fácil, muito mais perto, vem por Cachoeira e daqui pega 290, ou vai pela 287. Então é o caminho dela. Passa por Cachoeira. Eu estranhei até, disse, tu é produtor de São Cepé, mas eu sou mais produtor de Cachoeira do que de São Cepé. E ela conversa com o pessoal de Cachoeira. E ela me disse, fora do ar, desculpe, Graziele, vou fazer uma inconfidência aqui. Fora do ar, que ela falou com os conhecidos ali, dessa região da barragem, que estavam colhendo uns 60 por hectare. E ela disse, olha, nós estamos mal lá, e para o lado das missões cada vez pior, mas tem alguns que estão conseguindo o que a maioria não consegue. É isso mesmo? Sim. Como eu falei, eu estou fazendo levantamento diretamente com produtores. Ronaldo, tudo bem? Dirceu, da Emater, seguinte, eu estou fazendo um levantamento e eu quero ser mais fidedigno da realidade de Cachoeira. Ou seja, não me mente. Não me mente. Mas é que isso vai muito mais pelo relacionamento que nós temos com os produtores do que propriamente por ser persuasivo ou alguma de outra maneira. Porque o produtor sabe que, graças a Deus, a gente tem uma credibilidade e aí o produtor abre o jogo comigo. Se ele está falando a verdade ou está falando a mentira, isso daí cabe a ele, não a mim julgar. Então, sim, produtores me relataram mais de 55 de média final de lavoura. O que para a nossa situação atual é muito bom. Não, o que acontece? Para o ano é espetacular. Eu acabei de falar um pouquinho tempo antes, falei que passamos de 50 para não aumentar este número. Eu não tive nenhum relato de produtor que falou que passou de 60 de média. Tá? Este é o detalhe. Mas eu tive alguns produtores, poucos específicos em locais regionalizados, exatamente como tu falou, em uma localidade, que passaram desses valores, passaram de 50, de 3 mil quilos por hectare. Mas isto não é a realidade de Cachoeira do Sul.
E dentro desses produtores, é óbvio que eu não vou citar nomes, mas vizinhos de porteira ou de cerca, e produtores colhendo os 54, 55, houve até 58, e vizinhos que eu sei que são vizinhos, talvez não de cerca, mas lado a lado ou bem próximos, não passar de 40. Mas a chuva é tão boa assim, que ela é tão regrada que o outro é tão pecador que bate no correr da cerca e um produz mais que o outro. Para lá, né? Que são práticas culturais? Nós falamos a última vez que eu tive aqui, que são algumas coisas que tem dentro de um manejo que tu pode aumentar ou diminuir. Não, a gente teria que chamar os professores, né, para ensinar todas, mas a gente que tem a prática, um pouco da técnica e da prática, a gente percebe que algumas coisas sendo bem realizadas dentro de uma propriedade ou dentro de uma lavoura, nós temos médias mais significativas. Inclusive a sorte de plantar na época certa. Né? A sorte de plantar na época Porque certa. ninguém sabe se vai chover ou não. A história da irrigação, acho que nós falamos, lembra da esponja, que nós entramos em contato. O que absorve mais água? Só para o pessoal que não estava me ouvindo na última vez se inteirar. O que absorve mais água? A gente está debaixo do chuveiro, para quem toma banho, né? A gente está debaixo do chuveiro e a esponja está aberta na palma da mão ou a esponja está apertada? Nós pressionamos ela e apertamos ela com a mão. O que vai absorver mais água? O que vai reter, não absorver, o que vai reter mais água? Uma esponja aberta, espalmada na tua mão, ou uma esponja apertada? Transforme essa daí, eu faço essa comparação a um solo que está compactado e um solo que não está compactado. Quem vai ter mais água? Então é só um dos exemplos, né? Nem vamos falar de química, fertilidade, tantas outras coisas que nós temos na agronomia, né? Mesma coisa de chamar um médico aqui ou um advogado explicar todo o direito civil, o médico explicar todas as doenças do corpo humano, né? Não tem como a gente fazer isso numa entrevista rápida, né? Mas, Dirceu, é importante que a gente diga, porque não frequenta o dia a dia de 90% dos ouvintes e das ouvintes da Rádio Vale, que isto chama-se ciência. Exato. Não é chute, não é achômetro, é ciência. Agronomia é ciência. Então, se as pessoas querem boa produção, obviamente tem que se voltar para o lado da ciência. Exato, né? E o mais legal da agronomia, o que mais apaixona a agronomia, que o que serve para quem está fazendo nas Três Vendas talvez não sirva para quem está fazendo no Dorasnal. Ou vamos ir mais longe, uma cultivar que é boa em Cachoeira não é boa em Cruz Alta. Tá certo. Então, Dirceu, te lembra da última conversa que nós fizemos? Eu mencionei uma entrevista que nós fizemos com o presidente da Farsul aqui, o Gedeão Pereira, que estava lá em Não Me Toque, naquelas atividades lá da Expo Agro. Como é que é? Expo Direto. Expo Direto. Expo Agro é aqui, no Rio Pardo da Fuga. Da Expo Direto. E ele nos deu uma entrevista muito esclarecedora. A certa altura, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, disse, pois é, agora com essa seca que está acontecendo, de Tupã para a região das Missões ali, daquela região celeiro, como é chamada também, Cachoeira vai ser a maior produtora de soja nessa safra. E aí nós ficamos correndo atrás, se mais alguém esquentava essa informação. Provoquei, inclusive, o Dirceu, que está conosco, né, que não arriscou, na época, cravar que Cachoeira pudesse ter o maior volume de soja colhido no estado do Rio Grande do Sul nessa safra 2024-25. E agora, os dados que tu já colheste podem nos levar aos primeiros lugares ou ao primeiro lugar no estado em soja? Pelo tamanho da área que Cachoeira explora, ela já tem bastante chance de ter a maior produção, né? Porque nós estamos entre, eu não lembro certo, mas terceiro, quarto maior produtor de soja em extensão. Se esses três lá, era a mesma coisa na época da Fórmula 1, né? Para ganhar do Senna, o Senna tinha que quebrar, né? Vai que essas áreas não têm uma produção menor, que a produtividade menor que Cachoeira, nós vamos automaticamente passar elas, que eu acabei de dizer que a nossa média vai ficar ao redor de 35 sacos. Se esses caras colher 14, 15 ou 20, a gente tem chance de passar eles, né? Então, basicamente é isso. É um número que, bem sinceramente, para Cachoeira é irrelevante,
porque vai ser muito bonito, vai ser divulgado. Cachoeira é o maior produtor de soja do Rio Grande do Sul, só que o produtor tá com as contas tudo devendo, tudo em dívida. Infelizmente, não é da minha parte, eu vim falar sobre lavoura, mas a lavoura ela engloba mais coisas. O comércio voltado ao agronegócio está clamando. Não tem gente revisando máquina, não tem gente comprando insumo para a próxima safra, não tem nada, tá parado. Então, assim, ó, não está bom. A cadeia produtiva está toda prejudicada. E agora sim eu quero deixar bem claro para vocês. Esse ano eu acabei de dizer que nós íamos ficar no limbo. Se nós ou ganhar um pouquinho, perder um pouquinho, mas não vai quebrar ninguém 35 sacos de soja. Só que 35 sacos de soja e pegar os 5 anos para trás que nós estamos acumulando prejuízo, o 35 saco começa a ser negativo pelo tudo de juro que o produtor paga. Então assim, ó, não é só uma safra. O problema é a soma das safras ruins. Este ano nós íamos passar, é aquele, como diziam os antigos, é o ano de passar. Passou, vida que segue, ano que vem vai estar bom. O problema é que nós viemos com 5 tomando na cabeça. Então não tenha. Hoje, eu tenho receio de falar, mas infelizmente é uma coisa assim, a lavoura de soja para muitos produtores hoje está inviável em Cachoeira do Sul. Pegar os últimos 5 anos, a gente pega, vamos usar um exemplo prático, pegar os últimos 5 anos ou 5 meses de uma loja de Cachoeira. E os últimos 5 meses de venda da loja tá negativo. Vermelho, 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 vermelho. O que tu vai fazer com a loja? Ou tu revê ela, ou tu sai fora do negócio. Dirceu, estamos conversando com o Dirceu Neller, da Emater, engenheiro agrônomo, que nos presta essa consultoria gratuita, que nós agradecemos. A Emater presta essa consultoria. e que nos esclarece assim de forma muito didática e muito... que todos nós conseguimos entender as questões do agro que movem a nossa vida, a nossa economia, o nosso estado aqui. Não é Cachoeira, não, é todo mundo. Mas eu fico pensando qual é a saída. Eu já vi em épocas passadas, leigo olhando assim, o pessoal abandonar o soja, viu? Eu vi quando o soja teve um boom, anos 60, 70 do século passado, eu não era nascido, mas eu era. Tinha amigos que plantavam, que ganharam muito dinheiro e que quebraram com soja. Aí, soja diminuiu em Cachoeira e voltou o arroz. Tu acha que nós podemos estar seguindo um ciclo desse, de diminuição do soja e voltar ao arroz, que é, teoricamente, uma cultura por irrigada, mais segura? Eu não acreditaria nisto. Dirceu, mas tu é tão cético assim, por quê? O arroz demanda de mão de obra. Onde tem mão de obra sobrando? Nós teríamos capacidade, nós teríamos áreas propícias para ser plantadas com arroz, que seriam as várzeas, para dobrar, bem dizer, a área. Nós estamos com 20 e poucos mil, daria para ir a 50. 28 mil 24, hectares. se eu não me engano, 24 mil hectares. Arredondando, né? Não estamos 25. Não, desculpe, mas em Cachoeira, eu me lembro... Chegou a 50. Eu me lembro de 40 mil hectares plantados. Chegou a 40 e poucos mil hectares, a maior área de lavoura de arroz. Então, assim, aumentar 2, 3, 5 mil hectares de arroz, creio que sim. Mas voltar esse número, não. Primeiro, tu tem que estar capitalizado. E a lavoura de arroz é muito mais cara que uma lavoura de soja. Talvez o dobro, ou 3 vezes o preço de uma lavoura de soja. O dobro, não 3 vezes não. E nós não temos mão de obra e nós não temos máquina. Porque, o que não temos máquina? Claro que tem máquina para vender, mas quem tem dinheiro para comprar? A máquina que é usada para a lavoura de soja, grande parte não serve para a lavoura de arroz. Só por uma base, assim, só por ideia, o pneu do trator tem que ser diferente, só para vocês terem uma ideia. Tem que ser mais borrachudo para não atolar, não patinar na área molhada, só por um exemplo, né? Então, esse é um detalhe. Tu me perguntou qual é a saída. O aeroporto? Pode ser. Depois que... Bom, não vou tecer comentários políticos, mas... Vamos lá. Um mapa virado para se apresentar como centro do mundo, não duvido mais nada, né? A gente pega e... O que poderia fazer, então, assim, como alternativa?
nós não estamos vendo um grande cenário na lavoura de arroz, porque o arroz está 70 pila. Eu nem entrei nessa parte comercial, que as commodities, fora o gado, o resto está tudo ladeira abaixo. Então, o que eu vejo é reduzir custos. De que maneira? Grande parte, isso a gente conversa entre alguns amigos e produtores, assim, que... tu imagina, Toné, que tu fosse aqui em Cachoeira, um exemplo bem fácil de... Tu imagina se tivesse fila de espera para alugar um apartamento ou uma casa em Cachoeira. Que barbada seria ser proprietário de imóvel em Cachoeira. Tu tava rico, certo? Eu te desafio a tu achar 500 hectares para plantar soja em Cachoeira do Sul. Pode ser picadinho. Esse ano vai aparecer. Vai ter outro para entrar. Mas eu sei o que tu está dizendo. Que o próprio produtor rural inflacionou os seus arrendamentos. O seu custo. Se nós estamos falando em 35, que o arrendamento médio de Cachoeira é 12, 11, 15, vamos arredondar 12 para não aumentar, nós estamos falando em 33% de arrendamento. Tu morre, com a média de 35, tu morreu com 33% com arrendamento. É mais ou menos, para a gente ficar com a comparação, 33, 12, 13 aqui são sacos por hectare. É a mesma coisa que alguém que alugue uma loja no centro de Cachoeira e comprometa 33% do seu faturamento bruto com o pagamento do imóvel que não é seu. E aí depois tem que pagar o funcionário, os impostos, a água, a luz, o investimento, ter o capital para comprar o seu estoque, né, para oferecer, e aí o marketing que tem que fazer. Dirceu, mas então tu tá... Então, Dirceu, tu tá falando alguma coisa sobre rendimento? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Os proprietários de áreas estão totalmente corretos. Se tem gente querendo, tu bota o preço que tu quer. Isso é lei de mercado. De maneira nenhuma eu tô criticando proprietários de terra. Se eu fosse proprietário de terra, eu ia arrancar pedindo 20. Paga quem quiser. Tu calcula o risco. Se é um Dirceu da vida quebrada, tu não sei se vai receber os 20 do que te prometi, mas talvez um cara com um pouco mais capitalizado, tu poderia receber os 20. Então, assim, existe isso daí. E existem parcerias muito boas entre proprietários e produtores. E eu também, acho que tu sabe, também sou produtor rural e eu posso usar o exemplo dos proprietários do qual eu arrendo as áreas, né? Fazem mais de 8 anos que eu trabalho nas áreas, não existe de reajuste, coisa parecida, que eles estão vivendo junto comigo o que eu estou sofrendo. O que o produtor rural está sofrendo. Mas tem gente que é livre mercado e vida que segue. E não estão errados. Quem está errado é o produtor achar que fazer conta, que pagar uma Babilônia de arrendamento e vai fazer a conta, vai fechar. A coisa vai dar certo. Dirceu, quando é que nós vamos ter esses números aí fechados nessa reunião multidisciplinar ou multissetorial, Emater, IBGE, prefeitura, sindicatos, etc.? Os números não estão fechados, concluídos por uma coisa bem simples. Nós não terminamos de colher lavoura de soja da Cachoeira. Tem alguma coisa de safrinha para ser colhida. Então, assim, como é que eu vou pegar e chegar para ti, Toné, e dizer assim, ó, fechamos a colheita safra de soja da Cachoeira, e aí tem o Dirceuzinho lá no fundo do campo, mas eu nem terminei de colher, eu não sirvo para média, sabe? Então, nós estamos fazendo levantamento, esse contato direto com o produtor, ligando um a um, o WhatsApp facilita bastante, nós já temos levantados 49 mil hectares. Me responderam a pergunta. Então, assim, é um dado bem confiável. É quase 50%. Isso no soja? No soja. 49 mil, mas isso é um terço da área. Não. Cachoeira tem 100 e poucos mil hectares, conforme... Pois é, se for 120 é um terço da área. 40. Não, um pouco 49, mais. Eu tenho esse número, 47% da área. Então é um extrato bem significativo da área e que não vai mudar muito da média final. Eu não vou divulgar porque não vai ser o Dirceu, o salvador da pátria, que vem com os números novos. Não preciso... eu não preciso isso para mim, né? Não existe uma entidade que faz isso daí, que nós todos cidadãos pagamos para eles fazer, que é o IBGE. Então nós vamos contribuir com os nossos números para o IBGE.
E aí a prefeitura contribui, o IRGA contribui, entidades como entidades que eu digo, assistências técnicas particulares, agrônomos que prestam serviço vêm e participam também dessa reunião para ajudar com estes números. Não é a Emater que faz. A Emater tem os números delas e chega lá com as suas cartinhas. Vamos jogar com elas. O Tonel vai participar da reunião, vai chegar com as cartinhas dele lá e nós vamos chegar num consenso do que é a produção de soja de cachoeira ou de arroz. Tá bem, tá bom. Dirceu Neller, muito obrigado aqui por participar e já agendamos o próximo encontro, que é quando esses números estiverem aqui, a gente destrinchar para a população leiga onde eu me encontro, o que significou a base da nossa economia. Tá certo, Tonel. Eu não te respondi a última pergunta, tu me perguntou qual é a saída. A saída é nós organizarmos de maneira tal que nós conseguimos ter um fluxo de caixa e um pensamento futuro. A gente não... o milagre... eu vou fazer isso e ano que vem eu estou resolvido. Não, isso daí é... A situação que a lavoura de soja se encontra em Cachoeira do Sul e tudo que acontece, esse pessoal que nem tu falou, da Grazi que vai a Brasília, os outros pessoal que faz, acontece, isso não resolve de um dia para a noite. Isso tem que ser planejado e talvez daqui 5, 8 anos nós vamos conseguir sair desse déficit que a lavoura de soja vem nos trazendo. Isso não existe uma coisa imediata. Não existe imediatismo. A ciclotilização lá, que todos os produtores estão solicitando, estão brigando, serve, mas isso é uma ferramenta. Que adianta não ter dívida, mas tu não ter dinheiro para fazer a lavoura? Aí tu vai, vou alongar essa dívida, mas eu vou começar a fazer outra. Tu tem que ter receita. Isso daí tem que ser organizado dia após dia. Para terminar, muito obrigado novamente pela oportunidade de dizer que a Emater está à disposição de sempre que for necessário para algum esclarecimento. E estamos às ordens e avante, né? O agro que move Cachoeira, o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. É verdade. Sabe, Dirceu, só para te dizer aqui, mais de uma pessoa, não vou te precisar exatamente o número, me falaram depois das tuas entrevistas, como esse rapaz se expressa bem, eu entendo tudo que ele diz. Parabéns.